Título: Fantasias histéricas e sua relação com a bissexualidade. Estamos familiarizados com as imaginações delirantes do paranoico acerca da grandeza ou dos sofrimentos do seu próprio eu, entre parênteses, self, que aparecem em formas bem típicas e quase monótonas. Conhecemos também, através de numerosos relatos, os estranhos desempenhos pelos quais certos pervertidos encerram sua satisfação sexual, ou em ideia ou na realidade. Entretanto, talvez seja novidade para alguns leitores o fato de que estruturas psíquicas análogas estão presentes regularmente em todas as psiconeuroses, em particular na histeria, e de que podemos demonstrar terem essas estruturas travessão, conhecidas como fantasias histéricas travessão, importantes ligações com a acusação dos sintomas neuróticos. Todas essas criações de fantasia têm sua fonte comum e seu protótipo normal nos chamados devaneios da juventude. Estes já foram examinados, embora insuficientemente, na literatura do assunto. Ocorrem talvez com igual frequência em ambos os sexos, sendo invariavelmente de natureza erótica nas jovens e mulheres, enquanto nos homens são tanto ambiciosos como eróticos. Não se deve, entretanto, atribuir uma importância secundária ao fator erótico nos homens. Se investigarmos mais de perto os devaneios de um homem, veremos que seus feitos heróicos e seus triunfos só têm por finalidade agradar a uma mulher, para que ela o prefira aos outros homens. Essas fantasias são satisfações de desejos originários, de privações e anelos. São com justiça denominadas de devaneios, já que nos dão a chave para uma compreensão dos sonhos noturnos, travessão, nos quais o núcleo da formação onírica não consiste em nada mais do que em fantasias diurnas complicadas que foram distorcidas e que são mal compreendidas pela instância psíquica consciente. Esses devaneios são catequizados com um vivo interesse, são acalentados carinhosamente pelo sujeito e, em geral, ocultos com muita sensibilidade. É fácil perceber na rua uma pessoa absorta num devaneio, fala sozinha, sorri subitamente distraída ou apressa o passo no momento em que a situação imaginada atinge o clímax. Todo ataque histérico que até hoje investiguei revelou a
irrupção involuntária de tais devaneios, pois nossas observações não deixam dúvidas que tais fantasias tanto podem ser inconscientes como conscientes. Quando as últimas tornam-se inconscientes, podem tornar-se também patogênicas, isto é, podem expressar-se através de sintomas e ataques. Em circunstâncias favoráveis, o sujeito ainda logra aprender uma tal fantasia inconsciente na consciência. Depois que chamei a atenção de uma das minhas pacientes para suas fantasias, ela me contou ter se surpreendido em lágrimas na rua e, ao refletir no mesmo instante sobre o motivo desse pranto, ter conseguido capturar a fantasia que se segue. Em sua imaginação, ligara-se amorosamente a um conhecido pianista de sua cidade, abre parênteses, embora não o conhecesse pessoalmente, fecha parênteses. Em seguida, fora abandonada com o filho que tivera com ele. Na verdade, não tinha filhos, ficando na miséria. Fora nesse momento de sua fantasia que irrompera em lágrimas. As fantasias inconscientes podem ter sido sempre inconscientes e formadas no inconsciente, ou o que acontece com maior frequência foram inicialmente fantasias conscientes, devaneios, desde então deliberadamente esquecidas, tornando-se inconscientes através da repressão. O conteúdo delas pode posteriormente ter permanecido o mesmo ou sofrido alterações, de modo que as fantasias inconscientes atuais são derivadas das conscientes. Uma fantasia inconsciente tem uma conexão muito importante com a vida sexual do sujeito, pois é idêntica à fantasia que serviu para lhe dar satisfação sexual durante um período de masturbação. Nesse período, o ato masturbatório, abre parênteses, no sentido mais amplo da palavra, fecha parênteses, compunha-se de duas partes. Uma era a evocação de uma fantasia e a outra um comportamento ativo para, no momento culminante da fantasia, obter autogratificação. Como sabemos, esse composto estava em si simplesmente soldado junto. Originalmente, o ato era um processo puramente autoerótico que visava obter prazer de uma determinada parte do corpo, que pode ser denominada de erógena. Mais tarde, esse ato fundiu-se a uma ideia plena de desejo pertencente à esfera do amor objetal.
e serviu como realização parcial da situação em que culminou a fantasia. Quando posteriormente o sujeito renuncia a esse tipo de satisfação composta de masturbação e fantasia, o ato é abandonado e a fantasia passa de consciente a inconsciente. Se não obtém outro tipo de satisfação sexual, o sujeito permanece abstinente. Se não consegue sublimar sua libido, travessão, isto é, se não consegue defletir sua excitação sexual para fins mais elevados, travessão, estará preenchida a condição para que sua fantasia inconsciente reviva e se desenvolva, começando a atuar, pelo menos no que diz respeito à parte de seu conteúdo, com todo o vigor de sua necessidade de amor, sob a forma de sintoma patológico. Dessa forma, as fantasias inconscientes são os precursores psíquicos imediatos de toda uma série de sintomas histéricos. Estes nada mais são do que fantasias inconscientes exteriorizadas por meio da conversão. Quando os sintomas são somáticos, com frequência são retirados do círculo das mesmas sensações sexuais e inervações motoras que originalmente acompanhavam as fantasias quando estas ainda eram inconscientes. Assim, é anulada a renúncia ao hábito da masturbação e atingido o propósito de todo o processo patológico, que é o restabelecimento da satisfação sexual primária original, travessão, embora nunca, é verdade, de forma completa, mas numa espécie de aproximação. Quem estudar a histeria, portanto, logo transferirá seu interesse dos sintomas para as fantasias que lhes deram origem. A técnica da psicanálise nos permite, em primeiro lugar, inferir dos sintomas o que essas fantasias inconscientes são, e então torná-las conscientes para o paciente. Dessa maneira, descobriu-se que o conteúdo das fantasias inconscientes do histérico corresponde em sua totalidade às situações nas quais os pervertidos obtêm conscientemente satisfação. E se alguém desejar exemplos de tais situações, basta recordar-se das mundialmente famosas proezas dos imperadores romanos, cujos selvagens excessos eram determinados
naturalmente pelo enorme e irrestrito poder dos autores das fantasias. Os delírios dos paranoicos são fantasias da mesma natureza, embora se tenham tornado diretamente conscientes, dependem dos componentes sadomasoquistas do instinto sexual e também podem encontrar um correspondente completo em certas fantasias inconscientes de sujeitos histéricos. Também conhecemos casos com sua importância prática nos quais os histéricos não dão expressão às fantasias sob a forma de sintomas, mas como realizações conscientes, e assim tramam e encenam estupros, ataques ou atos de agressão sexual. Esse método de investigação psicanalítica que dos sintomas visíveis conduz às fantasias inconscientes ocultas revela-nos tudo que é possível conhecer sobre a sexualidade dos psiconeuróticos, inclusive o fato que deve ser o tópico principal dessa breve publicação preliminar. Provavelmente devido às dificuldades que as fantasias inconscientes encontram em seus esforços de expressão, a relação das fantasias com sintomas não é simples, mas, ao contrário, bem complexa. Via de regra, quando a neurose está plenamente desenvolvida e persiste há algum tempo, um determinado sintoma não corresponde a uma única fantasia inconsciente, mas às várias fantasias desse gênero. E essa correspondência não é arbitrária, mas obedece a um padrão regular. Sem dúvida, no início da doença, ainda não se desenvolveram de todo essas complicações. Considerando o interesse geral, vou afastar-me neste ponto das diretrizes deste trabalho e interpolar aqui uma série de fórmulas que tentam oferecer uma visão progressiva da natureza dos sintomas histéricos. Essas fórmulas não se contradizem, mas enquanto algumas examinam os fatos de forma cada vez mais completa e precisa, outras representam a aplicação de pontos de vista diferentes. 1. Os sintomas histéricos são símbolos mnêmicos de certas impressões e experiências traumáticas operativas. 2. Os sintomas histéricos são substitutos produzidos por
conversão, para o retorno associativo dessas experiências traumáticas. 3. Os sintomas histéricos são travessão, como outras estruturas psíquicas, travessão, uma expressão da realização de um desejo. 4. Os sintomas histéricos são a realização de uma fantasia inconsciente que serve à realização de um desejo. 5. Os sintomas histéricos estão a serviço da satisfação sexual e representam uma parcela da vida sexual do sujeito, abre parênteses, uma parcela que corresponde a um dos constituintes do seu instinto sexual, fecha parênteses. 6. Os sintomas histéricos correspondem a um retorno a um modo de satisfação sexual que era real na vida infantil e que, desde então, tem sido reprimido. 7. Os sintomas histéricos surgem como uma conciliação entre dois impulsos afetivos e instintuais opostos, um dos quais tenta expressar um instinto componente ou um inconsciente da constituição sexual, enquanto o outro tenta suprimi-lo. 8. Os sintomas histéricos podem assumir a representação de vários impulsos inconscientes que não são sexuais, mas que possuem sempre uma significação sexual. Dessas diversas definições, a 7ª descreve de forma mais completa a natureza dos sintomas histéricos como sendo a realização de uma fantasia inconsciente, e a 8ª concede ao fator sexual a sua devida significação. Algumas das fórmulas anteriores conduzem a essas duas últimas, estando nelas contidas. Como demonstrei em meus 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, 1905, a conexão entre os sintomas e as fantasias torna fácil chegar da psicanálise dos primeiros a um conhecimento dos componentes do instinto sexual que domina o indivíduo. Em alguns casos, entretanto, uma investigação por esses meios produz resultados inesperados. Mostra que há muitos sintomas onde a exposição de uma fantasia sexual, abre parênteses, ou de várias fantasias, uma das quais a mais significativa e primitiva é de natureza sexual, fecha parênteses, não é suficiente para efetuar a resolução dos sintomas.
Para resolver isso, é necessário ter duas fantasias, uma de caráter feminino e outra de caráter masculino. Assim, uma dessas fantasias origina-se de um impulso homossexual. Essa nova descoberta não altera nossa sétima fórmula. Continua sendo verdade que um sintoma histérico deve necessariamente representar uma conciliação entre um impulso libidinal e um impulso repressor, mas pode também representar a união de duas fantasias libidinais de caráter sexual oposto. Abster-me-ei de apresentar exemplos para comprovar essa tese. A experiência ensinou-me que análises curtas, condensadas em resumos, nunca possuem o efeito persuasório que desejaríamos que produzissem. Por outro lado, relatos de casos longamente analisados devem ser deixados para outra ocasião. Portanto, contentar-me-ei em expor uma nova fórmula e em explicar sua significação. 9. Os sintomas histéricos são a expressão, por um lado, de uma fantasia sexual inconsciente masculina e, por outro lado, de uma feminina. Devo ressaltar que não posso reivindicar para essa fórmula a mesma validade geral que atribuí às outras. A meu ver, ela não se aplica a todos os sintomas de um caso, nem a todos os casos. Ao contrário, não é difícil encontrar casos em que o impulso pertencente ao sexo oposto encontra expressão sintomática independente, de modo que os sintomas de heterossexualidade e os de homossexualidade podem ser tão claramente diferenciados entre si como as fantasias ocultas por trás deles. Entretanto, a situação descrita na fórmula é bastante comum e suficientemente importante quando ocorre para merecer uma ênfase especial. Parece-me constituir o mais alto grau de complexidade que a determinação de um sintoma histérico pode atingir e que só esperaríamos encontrar numa neurose de longa duração e já muito organizada. A natureza bissexual dos sintomas histéricos, que pode ser demonstrada em numerosos casos, constitui uma interessante confirmação da minha concepção de que, na análise dos psiconeuróticos, se evidencia de modo especialmente claro a pressuposta exigência de uma disposição bissexual inata do homem. Uma situação exatamente análoga ocorre no mesmo campo quando uma pessoa que se masturba tenta, em suas fantasias conscientes, ter tanto os sentimentos do homem quanto os da mulher na situação por ela concebida.
encontraremos outros correlatos em certos ataques histéricos, nos quais o paciente desempenha simultaneamente ambos os papéis na fantasia sexual subjacente. Em um caso que observei, por exemplo, a paciente pressionava o vestido contra o corpo com uma das mãos, como mulher, enquanto tentava arrancá-lo com a outra, como homem. Essa simultaneidade de atos contraditórios serve, em grande parte, para obscurecer a situação, que, por outro lado, é tão plasticamente retratada no ataque, estando assim em condições de ocultar a fantasia inconsciente que está em ação. No tratamento psicanalítico, é extremamente importante estar preparado para encontrar sintomas com significado bissexual. Assim, não ficaremos surpresos ou confusos se um sintoma parece não diminuir, embora já tenhamos resolvido um dos seus significados sexuais, pois ele ainda é mantido por um, talvez insuspeito, que pertence ao sexo oposto. No tratamento de tais casos, além disso, podemos observar como o paciente se utiliza durante a análise de um dos significados sexuais, da conveniente possibilidade de constantemente passar suas associações para o campo do significado oposto, tal como para uma trilha paralela.